Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite, senador Paim. Desculpa, eu atrasei um pouco, porque a gente está com tanta demanda e tantas reuniões e acaba um pouco batendo os horários. Eu vou fazer uma apresentação, porque como a gente trabalha muito com estatística, às vezes é melhor ver num quadro do que ficar falando, e eu trouxe alguns gráficos depois que eu vou apresentar. Então, alguns slides eu vou passar muito rápido para não se tornar repetitivo, e quando tiver algumas informações estatísticas. As centrais estão quase toda semana se reunindo com o governo. Não estão chegando em muito acordo, porque as centrais o tempo todo solicitam que sejam retiradas as MPs, né? Que a questão da inconstitucionalidade, outras questões, e porque boa parte das medidas que estão ali não precisam de medidas provisórias e podem ser negociadas. Se há problema, vamos conversar e aperfeiçoar. Inclusive, ontem teve uma reunião muito boa, a CNBB está promovendo um encontro nacional com dezenas de pastorais, algumas eu não tinha nunca nem ouvido falar, e foi uma reunião muito boa entre essas pastorais, muita gente do Brasil todo, com as centrais sindicais e alguns parlamentares que foram. Então, parece que já vai ter uma audiência com o governo, dos bispos, da CNBB, junto com uma série de outras entidades que fazem a plataforma social, o Grito dos Excluídos, inclusive com a presença de algumas dessas pastorais que representam pescadores e setores que estão sendo afetados, e são pessoas da base, que têm um diálogo muito grande com a base e que as pessoas estão indignadas. Eu acho que o Toninho falou muito bem, ninguém esperava, né, uma medida dessa do governo, dessa forma, e a ideia é abrir um canal de negociação, não negar o diálogo, mas que seja de uma outra forma, né? Então, eu vou passar rapidamente algumas questões e colocar alguns dados. Bom, o mercado formalizou, caiu o desemprego, o salário mínimo teve um crescimento real muito significativo, e tudo isso impactou na Previdência, no seguro-desemprego e no abono. Então, parte do impacto do crescimento... Me permita, a sala está lotada. Eu faço um apelo grande mesmo. Até para mim ouvir, que isso que para mim é uma aula também. Cada painelista que eu ouço me trazem argumentos para depois eu enfrente o debate no momento adequado. Então, o silêncio é fundamental, pessoal. Se alguém quiser conversar, é legítimo conversar, dá uma fugidinha ali fora, fala e volta. Posso contar com vocês? Me entenderam, né? Então, uma salva de palmas a vocês para não ficarem bravos comigo. Então, parte do aumento das despesas com esses benefícios não é porque tem problema no benefício, porque realmente, se você quer distribuir renda, colocar gente no mercado de trabalho, formalizar trabalhador, isso vai ter impacto. E é um impacto positivo, né? Porque vai para a renda do trabalho ou para os beneficiários dela, né? Que é a maioria da população. O próximo, aí você incluiu trabalhadores da pesca artesanal, ampliou, né, eu vou falar um pouco depois, e emprego doméstico também, que foi uma conquista histórica de você estabelecer uma série de direitos que as empregadas domésticas não tinham, isso impactou também, e é um impacto positivo para a sociedade. Próximo, por favor. Então, de 2002 a 2013, você teve mais de 20 milhões de vínculos formais, novos, né? Sendo que 87%, faltou percentual, seletistas, né, desses vínculos. Então, são trabalhadores que estão dentro desses programas, né, que são impactados por esse, podem ser impactados. 2013, quase 12 milhões de demissões sem justa causa, que é muito alto, né, e 8 milhões cumpriram as regras para ter o benefício do seguro-desemprego. No cálculo da medida provisória, quer dizer, você retiraria 2.300.000 desses acessos, né? E agora eles consideram apenas aquelas pessoas que de fato acessaram o seguro-desemprego, não o potencial de pessoas que poderiam acessar, né? Então, a próxima... fazendo favor, a próxima. Então, mostra aí, olha, a regra atual, 8 milhões de beneficiários, né, arredondando. Pela medida provisória 665, cairia para 5 milhões e 800 mil, você passando de 6 meses para 18 meses. Né? Então, você teria a queda que eles calculam, né, do impacto do valor pago, vocês podem ver que tem uma queda significativa ali. A próxima. Então,
o que é excluídos? 2.300.000. Acontece que, quando você vai na RAIS, as pessoas que poderiam acessar o sistema em 2014 seriam 4,5 milhões. Não acessaram por quê? Porque teve gente que saiu e já arrumou outro emprego, teve gente que não voltou para o mercado de trabalho, e tem uma série de questões. Então, essa diferença é o potencial. Se você piora o mercado de trabalho, como está apontando agora, né, que está tendo uma piora, vai voltar a crescer o desemprego, provavelmente esse potencial aí vai procurar o seguro, poderia, né, procurar o seguro-desemprego. Né? Porque são pessoas que saíram de um trabalho e não conseguiram outra ocupação nova. Então, quer dizer, você adota uma política no momento onde você tem um quadro ruim para o mercado de trabalho. Exatamente no momento que você teria que usar essas políticas. Então, agora que vai aumentar o desemprego, você tira o acesso de milhões de trabalhadores ao seguro-desemprego. Então, no momento que essas políticas são importantes, você faz um retrocesso desse. Porque você até poderia fazer essa discussão num momento de crescimento econômico, né? E de pensar outras políticas junto com isso, que é o que eu também vou falar aqui rapidamente. Só para dar um exemplo, só lá em Rio Grande, devido a esse conflito Petrobras, mais de 20 mil foram para a rua. Exatamente. Polo Naval do Rio Grande. Há um desespero, um caos na cidade. E nesse momento, eu só dei isso como exemplo. Temos outros setores, metalúrgicos, muitos jovens, calçados. E num momento como esse, você mexer no seguro-desemprego, de fato, foi uma iniciativa lamentável. Muitos jovens, né? A taxa de desemprego entre os jovens é o dobro da taxa do desemprego da média, né? Então, você vai pegar muito primeiro emprego e pessoas que estão há pouco tempo no mercado de trabalho, principalmente, não que pegue pessoas mais velhas. Essas empresas, por exemplo, interior de São Paulo está assim também, né? Então, você tem gente ali com mais de 40 anos, com 50 anos, que vai ser penalizado. Muitos vão cumprir a regra, mas principalmente os trabalhadores mais jovens, não. E, em toda a mesa, as centrais estão colocando com o governo a questão da rotatividade, porque está diretamente ligada à questão do seguro-desemprego. Se você não mexer com a questão da rotatividade, não adianta você dizer que vai mudar prazo, né? Quer dizer, as medidas viram do ponto de vista fiscal e não tentaram resolver o problema. Né? Porque, para você resolver o problema, você tem que mexer na rotatividade. Próximo. Então, aí, só rapidamente, a gente fez um grande estudo para o Ministério do Trabalho. Tem a rotatividade geral, só vou apresentar 2, 3 dados aqui, e tem por setor. Os setores mais complicados, construção civil, comércio, agricultura. Aí são 2 taxas, a taxa geral é descontada, descontou lá quem pediu, os desligamentos aí, né, pela RAIS. Quem pediu para ser demitido, morte, aposentadoria e transferência de trabalhador. Então, a taxa, vocês podem ver que, mesmo no período que aumentou a formalização e aumentou o emprego, a taxa de rotatividade aumentou. Então, de pessoas de fato demitidas, não pessoas que pediram demissão, tal, de 41% para 43%. Né? Aí são todos os setores econômicos. O próximo. Então, você tem sazonalidade na agricultura, comércio, obras da construção civil, contratos assalariados do setor público, educação e saúde, que são contratos. No final do ano tem muita demissão nesses setores e no começo do ano contratação. A terceirização, que é um problema muito grande em relação à rotatividade. Né? Contrato de experiência, que é muito problemático. Se você pegar os dados da construção civil, a quantidade de contrato de experiência é um absurdo. Então, o mesmo trabalhador que trabalha há anos na construção civil, que tem experiência, ele é contratado várias vezes com contrato de experiência. Quer dizer, é um absurdo isso. Então, contrata o tempo todo aquele mesmo trabalhador com contrato de experiência. Isso, sim, tem que ser discutido, por exemplo. E a construção civil é um absurdo a quantidade de trabalhadores contratados nessa modalidade. Né? O próximo... só aí, olha, até 3 meses, até 31% dessa rotatividade está localizado com contratos até 3 meses. Né? Porque eu vou deixar esse trabalho aqui, que eu acho que é interessante até para usar na discussão, porque as centrais estão querendo discutir a questão da rotatividade. E só para dar um exemplo para vocês, 64% daquela rotatividade, 64% daquela rotatividade, 43%,
está localizado em 6% das empresas. 6% das empresas do Brasil são responsáveis por 64% da rotatividade no Brasil. Então, não é difícil você fazer essa discussão sem penalizar o setor industrial todo, mas perceber o que está acontecendo e tomar medidas, né, para você... porque isso, a rotatividade, você tira uma série de direitos dos trabalhadores, não só em relação ao seguro-desemprego, como outras políticas também. A próxima é a distribuição, desligamento, motivação patronal, 68%, né, para vocês verem a diferença entre o tipo de desligamento, né? Caiu, mas, inclusive, o desligamento a pedido subiu muito. Se você vem agora com o aumento do desemprego e o mercado de trabalho mais difícil, isso vai voltar a cair de novo o desligamento a pedido e vai subir o desligamento por motivação patronal. E a gente sabe que a rotatividade é usada também para rebaixar salários. Você demite quem ganha mais e contrata pagando menos. E, às vezes, muitos empresários reclamam da qualidade do trabalhador, da qualificação, mas ele demite um trabalhador que tem mais experiência e contrata um pela metade do preço, sem experiência, e quer exigir a mesma qualificação, né? Próxima. Então, tem uma pauta aí, que é a ratificação da 158, regulamentação da Constituição, a rotatividade, atividades aí, a próxima. Falta só 5 minutos? 5 então, com a tolerância da mesa. Tá bom. O contrato de experiência, que é o que a gente falou de 3 meses, tem que ser repensado, está sendo usado para precarizar trabalho. Que é importante. Eu estou acelerando. Não, a homologações, que é importante. Né, que é importante. Parece que o Ministério está criando uma homologanet agora, então é importante fazer essa discussão das homologações. Acontece muito problema, principalmente no interior do Brasil, porque não tem controle das homologações, você não tem órgãos para acompanhar. E licitação, compra, financiamento público, vincular isso, o dinheiro público, a questão da rotatividade e outras questões que os empresários deveriam que seguir, né, boas práticas empresariais para ter um acesso, né, mais fácil ao dinheiro público até. Não só federal, como eu acho municipal e estadual podiam ter políticas concretas em relação a isso. Próximo, a questão do abono salarial, né, que eu acho que o Toninho já falou muita coisa, é o valor do salário mínimo, agora tem a possibilidade de ser meio salário mínimo. Em 2014, foi 32 bilhões a despesa com abono, 24 milhões de beneficiários, aumentou muito, por quê? Porque você formalizou o mercado, né, e o salário mínimo teve um aumento real significativo. Só essa medida provisória vai excluir 10 milhões de trabalhadores do abono. Né? Então, é um impacto muito grande, né? E a questão do pagamento proporcional aos meses trabalhados, você tem que ter os meses ininterruptos, que não era como era antes, então vai ser difícil cumprir os 6 meses, ainda mais nessa informalidade, nessa rotatividade, nesse mercado de trabalho que a gente tem, que ainda tem uma série de problemas, mesmo para quem está na formalidade, né? Então, esse é um impacto muito grande, muito significativo. Se eram 24 milhões, se diminui 10, é muito, se diminui... E só quem ganha, você enfatizou, mas eu quero destacar, quem ganha, nós estamos tratando de quem ganha até 2 salários mínimos. Exatamente. E você está excluindo os que estão em piores situações e está deixando quem está em melhor situação. Porque quem não vai cumprir são os trabalhadores mais precarizados. E quem vai cumprir são os trabalhadores que estão em situação melhor, né, no mercado de trabalho. Então, você, com essa política, você cada hora exclui as pessoas com pior situação no mercado de trabalho. Né? A próxima. A pensão por morte, auxílio-doença, também foi falado bastante, mas, enfim, a questão da perícia eu acho que é seríssimo, de você privatizar as perícias médicas, os exames médicos. Você pode ter um reflexo na saúde do trabalhador, né? Porque ele vai ter que trabalhar doente, ele vai ser muito mais difícil para o trabalhador e para os serviços de saúde e tal, e você pode até aumentar a despesa, porque você piorando a qualidade desse tipo de trabalho, ele vai recorrer mais, às vezes, à Previdência ou outros serviços públicos, né? A própria SUS. Então, você tenta cortar de um lado, mas vai aumentar, vai ter um reflexo aí na questão de saúde. E a questão do valor do benefício,
você mantém a metodologia anterior e coloca a questão da média dos últimos 12 salários. É o que for menor, né? Então, você também piora sobre esse aspecto o valor do benefício do segurado. O próximo, né, a questão de pensão por morte, né, a subnotificação aumentou de 15 para 30 dias. É claro que as empresas não vão querer pagar os 30 dias, né? Tem um impacto muito grande nas micro e pequenas empresas, né? Você tende a aumentar a ocorrência de afastamento por períodos mais curtos, né? E o aumento do controle de trabalhadores adoecidos permite à empresa ocultar e descaracterizar ainda mais o acidente de trabalho. Então, também é uma coisa que merece uma discussão mais profunda, que você tem muitos reflexos. A gente sabe hoje que, apesar de toda a tecnologia, o ritmo de trabalho aumentou. A gente vê que algumas doenças diminuíram muito, você tem muito mais acesso à medicina e tal, mas, em compensação, a questão de depressão, uma série de outras doenças profissionais estão aparecendo com uma dimensão muito forte, e isso pode piorar ainda mais. A próxima... A questão por morte, auxílio-doença, né, em 2013 foram 7 milhões de beneficiários, 76 bilhões. A média do setor, esse é do setor privado, aí não entra o setor público, né? R$ 890 por mês é a média, né, em 2013, do benefício da pensão. Se agora você vai cortar pela metade... Então, se em 2013 57% já ganhava até um salário mínimo, você reduzindo para metade a pensão 60%, você vai jogar assim, mais de 90% dos pensionistas, né, do regime geral para salário mínimo. Que hoje pouquíssimos conseguem chegar no teto, né? Então, e no setor público você limitou a entrada, né, que são os 2 anos de carência, vale para os 2, e 2 anos de união estável. Então, tem o problema que já foi citado, que os filhos podem ficar desassistidos nesse caso. Então, eu acho que também as centrais acham isso um absurdo, né, essa carência, né? Pode discutir outros mecanismos, mas essa carência você vai excluir, inclusive pessoas que muitas vezes estão construindo a vida, tiveram filho, e na hora que precisam não vão ter benefício nenhum, né? E um problema que eu acho que aumenta ainda mais a diferença entre os regimes, porque isso penaliza principalmente o regime geral. Então, você diferenciou ainda mais. Você pegou os mais pobres do regime previdenciário de todos os modelos. No Brasil, você atingiu principalmente os mais pobres. Esse detalhe só não pega mais porque tem o salário mínimo. Permita um destaque, porque desde o início, nós que debatemos tanto Previdência, qual era a nossa intenção? Aproximar os regimes. E você mostra, com os argumentos concretos, que isso afasta ainda mais. Isso afastou ainda mais, diferenciou ainda mais. Tá? O próximo é o seguro defeso. As centrais não entraram nessa discussão ainda, porque estão nas outras... Os representantes dos pescadores estão aí loucos para falar, vamos falar depois. Então, eu peguei uns dados que a gente não fez o estudo ainda, porque, inclusive, gente, é muito difícil conseguir os dados. Tá? Essa discussão da transparência precisa chegar no seguro defeso. É muito difícil, a gente tentou. Então, eu estou usando uma apresentação que eu vi no IPEA, porque os técnicos do IPEA parece que foram no Ministério da Pesca e usaram outras bases. Eu peguei um pouco só, porque não dá para fazer a apresentação toda. É um seguro muito importante, é uma categoria com uma renda muito baixa, que isso melhorou muito a qualidade de vida e não tem um impacto só social, tem a questão do ecossistema. Você tem várias espécies preservadas hoje porque você tem o seguro defeso. E ninguém levou em conta a questão ambiental, né, e a questão de preservação dessas espécies. Então, ao mesmo tempo, você tem um ministério que aumenta as espécies que devem entrar, né, como preservado, tem período que você não pode pescar e tal, e, ao mesmo tempo, você vai ter uma política, porque, claro, se o pescador se vê sem o direito, ele vai pescar. Claro, ele tem que sobreviver. Ainda tira o benefício do Bolsa Família. Se ele tem Bolsa Família, é porque a situação dele, né, a família necessita do Bolsa Família. Né? Então,
a gente já falamos ontem, inclusive nessa reunião na CNBB, foi dito explicitamente, já está ficando mais difícil para pescadores. Inclusive, eles têm problema de documentação, são pessoas muito simples, com pouca escolaridade. Então, em vez de você tentar resolver, como teve uma política toda com, por exemplo, o agricultor familiar, que já tem uma experiência, por que não juntar vários ministérios e pensar? O Bolsa Família, hoje também, você tem um cadastro, que você tem um controle, melhorou muito, por que não fazer uma coisa parecida? Né? O próximo aí, fazendo favor. Só esse daí foi o que o IPEA levantou. O número de beneficiários cresceu demais, porque você aumentou o benefício, as pessoas, os trabalhadores que poderiam acessar, e também no começo poucas pessoas conheciam esse benefício. Então, até porque os pescadores foram se incluindo, conhecendo o benefício e se incluindo. Né? Você tem problemas no cadastro? Tem. Então, vamos atrás desse cadastro e vamos ver esse cadastro, publicizar esse cadastro. O próximo, esse aí é a execução orçamentária, segundo o IPEA E vocês podem ver que subiu muito, mas não é um absurdo perto do tipo de política que é, da importância dessa política. Né? Então, você vê que subiu, inclusive porque subiu o valor do salário mínimo, mais pessoas entraram, mas ela é uma política muito importante. O próximo. Então, as razões: salário mínimo, a divulgação, se aumentou o acesso, muitos pescadores não conheciam, as normas, algumas normas facilitaram o acesso, e implantação de novos defesos. Quanto mais você coloca um novo defeso, você aumenta, né? Você aumenta. Inclusive, pela regra nova, só vai poder entrar em um defeso. Não pode, por exemplo, se uma região tem 2 defesos, eu não sou especialista nessa área, eu estou aprendendo também com vários relatos. Mas se tiver 2 defesos na região, ele não vai poder pedir por 2, ele vai pedir por um só. Então, ninguém garante que realmente o defeso será cumprido o tempo todo. Então, pobres com baixa escolaridade, você restringindo, você pode aumentar a pobreza para uma categoria que já tem muita dificuldade. E essas políticas dos últimos anos foi muito importante para a categoria. Próximo, fazendo favor. Então, o que eu vi em algumas falas, né, as modificações que a MP propõe em sentido estrito, então ela restringiu muito o acesso, 3 anos de atividade. Então, o que foi dito ontem pela pastoral, que como eles suspenderam muitas carteirinhas, né, porque até problema de documentação em algumas comunidades, tem gente que está entrando de novo agora, vai demorar 3 anos para acessar. Né? E não pode receber o Bolsa Família, são famílias muito pobres, que é importante. Né? Só um tipo de defesa, 5 parcelas, segundo o IPEA, a média é 4 parcelas. Né? E a gestão no Ministério do Trabalho passa no Ministério da Previdência. Só que o cadastro está no Ministério da Pesca e o Ministério da Pesca não está na negociação. Tá? Então, cria muito critério, dificulta acesso, pouca escolaridade e renda, e eu acho que vai criar problemas ambientais sérios. E ontem, inclusive, um sindicalista do Amazonas relatou que lá no Amazonas tem política ambiental de recuperação, mas que essa política tem espécies que foram recuperadas nos últimos anos de forma surpreendente, e essa política ajudou muito. Né? Estou bem no fim, viu? Acho que só tem mais uma. Aí, consultar a representação dos pescadores, eu acho que tem que criar um grupo, tem que tirar da medida provisória isso, você entende? Não cabe lá. Melhorar o sistema de cadastramento, ninguém está dizendo que não tem problema, mas isso, várias medidas, não é de medida... Inclusive, tem várias medidas que são coisas de gestão interna, entende? Não precisa nem de lei. Coisas que o governo pode fazer em seu cadastro. Fiscalização, combater a fraude. E se você cria muito critério, como é que você fiscaliza tudo isso envolvendo um monte de ministério que um não fala com o outro? Não estão nem na mesma mesa. Você cria um monte de coisas separadas e não põe as pessoas juntos. Você vai fiscalizar cada coisa dessa. Né? Então, isso, olha, rapidamente, desculpa aí que eu ultrapassei, mas eu estava muito preocupada também com o seguro-defesa, que eu acho que pouca gente está falando sobre ele e tem um impacto muito sério.